Você sonha com a casa própria, mas sempre que pensa em financiamento vem aquele medo da burocracia, das parcelas altas e da sensação de que o banco sempre sai ganhando? Então preste muita atenção, porque 2026 não será apenas mais um ano no mercado imobiliário brasileiro. O jogo está mudando e quem entende as regras antes sai na frente. Existe um caminho pouco falado, quase escondido, que pode transformar completamente a forma como você acessa o crédito habitacional. E não, isso não costuma ser explicado de forma clara pelos grandes bancos. Nos últimos anos, o crédito imobiliário passou por transformações profundas. O que antes era um processo lento, engessado e pouco acessível, começa a dar lugar a um novo modelo, mais flexível, digital e principalmente estratégico. Em 2026, entender como funcionam as linhas de crédito habitacional deixou de ser apenas uma vantagem, passou a ser uma necessidade real para quem quer pagar menos juros, ter mais chances de aprovação e não cair em armadilhas silenciosas que encarecem o financiamento ao longo de décadas. As linhas de crédito habitacional não são apenas um empréstimo comum. Elas são instrumentos financeiros pensados para quem não pode comprar um imóvel à vista, mas deseja transformar esse objetivo em realidade ao longo do tempo. O problema é que a maioria das pessoas entra nesse processo sem entender como ele realmente funciona. Recebe um valor pré-aprovado, assina um contrato longo e passa anos pagando parcelas sem nunca questionar se aquela era de fato a melhor condição possível. É exatamente aí que está o segredo que poucos exploram. Quando um banco analisa você para conceder crédito, ele não está apenas olhando sua renda. Ele avalia comportamento financeiro, estabilidade, histórico de pagamentos, tipo de vínculo profissional, valor do imóvel, prazo escolhido e até o cenário econômico do país. Cada um desses fatores influencia diretamente o valor que você pode financiar, a taxa de juros aplicada e o custo final do contrato. Quem entende isso deixa de ser apenas um cliente passivo e passa a se posicionar estrategicamente para obter melhores condições. Em 2026, as taxas de juros tendem a se manter competitivas, mas isso não significa que todos terão acesso às mesmas condições. Pequenas variações na taxa fazem uma diferença gigantesca no longo prazo. Um financiamento de 30 ou 35 anos pode custar dezenas ou até centenas de milhares de reais a mais apenas por uma escolha mal orientada. O erro comum é focar apenas no valor da parcela mensal e ignorar o custo total do financiamento. Essa é uma das armadilhas mais perigosas. Outro ponto-chave está no prazo. Prazos longos reduzem a parcela, mas aumentam significativamente o valor total pago ao banco. Prazos menores exigem mais fôlego financeiro, mas podem representar uma economia enorme no longo prazo. O segredo não está em escolher o maior prazo possível, mas o prazo mais inteligente para o seu momento de vida, sua renda e seus planos futuros. Em 2026, essa decisão será ainda mais relevante, porque o mercado estará mais dinâmico e sensível a mudanças econômicas. A entrada no financiamento é outro fator que muitos subestimam. Enquanto algumas linhas exigem cerca de 20% do valor do imóvel como entrada, outras permitem financiamentos com entrada reduzida ou até inexistente. À primeira vista, financiar 100% parece vantajoso, mas nem sempre é. Quanto menor a entrada, maior tende a ser o risco para o banco, e isso pode se refletir em juros mais altos ou condições menos flexíveis. Saber quando dar mais entrada e quando preservar capital é uma estratégia que faz toda a diferença. A grande virada para 2026 está na digitalização. Os processos de simulação, envio de documentos, análise de crédito e aprovação estão cada vez mais rápidos e digitais. Isso facilita a vida do consumidor, mas também exige mais atenção. Com poucos cliques, é possível aceitar uma proposta que vai impactar suas finanças por décadas. A facilidade não pode substituir a análise consciente. Quem usa a tecnologia a seu favor, comparando propostas e simulando diferentes cenários, sai na frente. Outro ponto pouco explorado é a personalização das linhas de crédito. Bancos e instituições financeiras estão começando a oferecer produtos adaptados a diferentes perfis, incluindo autônomos, profissionais liberais e pessoas com renda variável. Antes, esses perfis enfrentavam grandes dificuldades para aprovação. Em 2026, quem souber apresentar corretamente sua renda, organizar sua documentação e demonstrar capacidade de pagamento, terá muito mais chances de aprovação do que imagina. A sustentabilidade também entra nesse jogo. Imóveis com melhor eficiência energética, construção sustentável ou menor impacto ambiental começam a ser vistos com outros olhos pelo mercado financeiro. Algumas linhas de crédito já sinalizam condições diferenciadas para esse tipo de imóvel, seja com taxas mais atrativas ou prazos melhores. Isso não é apenas uma tendência ecológica, mas uma estratégia financeira que pode reduzir custos ao longo do tempo.
Mas talvez o ponto mais importante de todos seja a preparação. O maior erro de quem busca financiamento é esperar precisar do crédito para começar a se organizar. Em 2026, quem se prepara antes tem uma vantagem enorme. Organizar a vida financeira, pagar contas em dia, reduzir dívidas, melhorar o score de crédito e entender sua real capacidade de pagamento são passos fundamentais. O banco observa tudo isso, mesmo quando não deixa claro. Educação financeira deixa de ser um conceito abstrato e passa a ser uma ferramenta prática. Entender como funcionam juros, amortização, sistemas de pagamento e reajustes contratuais é o que separa quem paga o mínimo necessário de quem perde dinheiro sem perceber. Não se trata de enfrentar o banco, mas de negociar em igualdade de conhecimento. Existem ainda os programas habitacionais governamentais, que continuam sendo uma porta de entrada importante para milhares de famílias. Eles podem oferecer subsídios, taxas reduzidas e condições facilitadas. Porém, mesmo nesses programas, quem entende as regras consegue extrair mais benefícios. Informação, mais uma vez, é poder. A grande verdade é que o financiamento habitacional em 2026 representa uma oportunidade única para quem está atento. O mercado está mais aberto, mais competitivo e mais tecnológico. Mas isso não significa que ficou mais simples, ficou mais estratégico. Quem entra sem preparo continua pagando caro. Quem se informa, planeja e compara transforma o financiamento em um aliado, não em um beso. O segredo que poucos percebem é que o banco não define tudo sozinho. O seu comportamento financeiro, suas escolhas e o momento em que você decide financiar fazem toda a diferença. Esperar passivamente pela melhor taxa pode custar caro. Se preparar para ser um bom tomador de crédito é o verdadeiro atalho. Em 2026, realizar o sonho da casa própria não será apenas uma questão de sorte ou renda alta. Será uma questão de estratégia. Quem entende o jogo deixa de ser refém das condições impostas e passa a escolher o melhor caminho. Informação, planejamento e atitude são as chaves que destravam as melhores oportunidades. Se você quer realmente virar o jogo, o primeiro passo é parar de tratar o financiamento como um mistério inacessível. Ele é um sistema, com regras claras para quem se dispõe a estudá-las. E quando você entende essas regras, passa a jogar a seu favor. A casa própria deixa de ser um sonho distante e passa a ser um projeto concreto, construído com inteligência financeira e decisões conscientes. E em um cenário como o de 2026, quem age agora colhe os melhores resultados depois.